Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Alguém? Sim, estamos Sim, ouvindo. professor, boa tarde. Perfeito. Como estamos aí, presidente? Com quórum? Professor, ainda faltam o professor Thales e a professora Vanessa e Meire. Tá, vou Estou mandar identificando, mensagem. localizando elas aqui. 3 pessoas. Boa tarde, estou certinha na sala. Boa tarde, professor Meire. Sim. Consegue nos ouvir? Consigo, sim. Perfeito. Vamos só aguardar um instantezinho para a gente iniciar. Ok. O professor Jefferson está pedindo para entrar. Vamos aguardar mais 2 minutos, né? E aí eu passo do início da reunião, passando o tempo aí para a presidência da comissão. Só mais 2 minutinhos. Professor Carlos, Oi. aproveitando aí esse tempo para perguntar aqui só uma coisinha. Quando a gente muda, a aluna está perguntando quando se muda a senha no AVA, se muda também no SIGA, automaticamente? Eu acredito que não, viu? Mas Tem que quem mudar. pode confirmar com a gente, o Rafael, você consegue confirmar com a gente? Rafael do setor de material didático? Mas eu Tá acredito que certo. não. Tem que mudar nos dois, no caso. São duas senhas diferentes. Você muda primeiro no SIGA e o AVA é apenas o espelho. Aí Primeiro tem que ser automaticamente no no AVA, né? SIGA. No Ou no SIGA, SIGA. primeiro no SIGA. Aí ele vai logar no AVA com a mesma senha do SIGA. Se ele fizer essa alteração e não funcionar de imediato, o ideal é que seja aguardar pelo menos alguns minutos para fazer a sincronização, mas o caminho é pelo SIGA. Certo, vai ficar a mesma senha para os dois, no caso, né? Isso. Obrigada.
Oi, boa tarde. Rafael, tudo tranquilo aí? Tudo certo para dar início Tudo à certo, reunião? professor. Pode dar início. Pronto, Ana Paula conseguiu entrar? Sim, ela é o login Eleições e EAD. Perfeito, então. Então tá, dou boa tarde a todos e a todas presentes. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária para realização de eleição para diretor e vice-diretor. Esta reunião, ela ainda é pauta relacionada ao edital 10 de 2022, e que trata das eleições para diretor e vice-diretor do Instituto de Educação à Distância. Foi portariada uma comissão, esta comissão está seguindo o edital, e eu gostaria de passar o tempo aí para o presidente da comissão, Rafael, que irá conduzir os trabalhos. Perfeito. Obrigado, professor Carlos. Boa tarde a todos. Como o professor Carlos citou, a eleição de diretor e vice-diretor do Instituto de Educação à Distância para o quadriênio 2023-2027. Ela é no edital 10 de 2022. Nós temos como candidato para o cargo de diretor o professor Antônio Carlos da Silva Barros, e para o cargo de vice-diretor, diretora, professora Maria Rita Duarte de Oliveira e a professora Sandra Maria Guimarães Calado. De antemão, eu queria justificar a presença da nossa colega, a conselheira, a Daniele Teixeira. Por motivo de saúde, ela não está. E aqui a gente vai iniciar os trabalhos. Como nós discutimos na semana passada, inclusive fizemos alguns testes da plataforma, todos os membros já sabem, já têm ciência de como se dá, né, o processo de votação, a cédula de votação, de forma virtual. Quero lembrar que aqui nessa sala presentes está o Francisco George de Oliveira, ele é o nosso técnico aqui colaborando com a votação, e ele não tem voto, e também a Ana Paula, que é a secretária da comissão, e está com o login Eleições e IAD, também não tem voto. E também o Lindolfo, o colega também da secretaria, que também não tem voto, está a secretária nos trabalhos também. Então, já estamos esclarecidos, né, com relação a como se dá o processo de votação. Primeiro, nós vamos escolher o diretor do Instituto, e os votantes têm a opção de escolher o candidato e também se abster da votação e também votar em branco, tá? E logo em seguida a gente passa para a cédula de votação do candidato a vice-diretor, diretora do Instituto de Educação à Distância. Tudo pronto, Jorge? Então, agora eu vou pedir para ele colocar à disposição a cédula de votação. Aliás, alguma dúvida? Né? Se alguém tem dúvida, escreva no chat que a gente esclarece. Mas, a princípio, eu creio que não, né? A gente conseguiu debater amplamente na sessão passada. Então, Jorge, por favor, pode disponibilizar a cédula de votação para o cargo de diretor do Instituto de Educação à Distância. E, em seguida, os conselheiros podem realizar a votação. É só clicar onde eu desejo. Exatamente. Eu já cliquei e ele desapareceu da tela, assim Isso, mesmo? perfeito. Esse é o comportamento que vai acontecer mesmo. Quando a senhora clicar, a cédula some. É Obrigada. guardada. Olha.
Rafael, só uma dúvida. Tem tempo para essa tela ficar no ar? Não, assim que a senhora clica no candidato, na opção, ela some para a senhora. E a gente vai Enquanto a pessoa aguardar, não clica, ela fica lá. ela fica lá, exato. Então, todos registraram o voto. Alguém ainda não registrou o voto? Deixa eu ver aqui no chat. Não apareceu para mim, não estou vendo a célula. Professora Vanessa. E agora, o que a gente faz? Está aparecendo novamente? É só para a professora Vanessa? Rafael? Só um momento que eu acho que está acontecendo um delay por conta da queda de internet ou lentidão aqui. Porque apareceu para mim de novo. Professora, a senhora pode relatar o que aconteceu, professora Vanessa? Porque a gente... o vice é daqui a pouco, professor Jefferson. Ô, Rafael, apareceu de novo a célula e eu fiz nova votação, eu fiz novo voto, tá? Só para confirmar aí. Tá confuso, Rafael. Apareceu novamente, né? Na dúvida também eu cliquei novamente. Mas eu acho que era para ter aparecido a cédula de vice, não era não? Não, é exatamente isso que a gente está verificando, se esse delay apareceu novamente. É a mesma célula, ainda não é a de vice. A gente está tratando no momento com a votação para diretor. São 11 votantes. E aqui... 12 votos. Aqui no caso foi 9, né? Então, o que a gente identificou aqui, que esse delay, a gente vai esperar um pouco mais para a gente saber o resultado, tá? E como apareceu novamente, ele acabou contabilizando 2 vezes os resultados que votaram novamente. Como apareceu alguns relatos que apareceu novamente aí para vocês, não é isso? Sim. Como vamos proceder agora? A gente vai fazer a realização novamente da cédula, colocar ela online. Mas dessa vez você clica e a gente vai aguardar até
a conclusão, né, desse clique que você dá, o carregamento total. Tá, então os votos anteriores serão descartados, será considerado para a próxima Exato. votação. Pronto, a gente vai publicar a enquete agora. Rafael apareceu de novo, é para votar ou não? Isso, para votar, pode votar. Oi, estão me ouvindo? Sim, Rafael, estou Sim, ouvindo pronto. agora. Então, aí a gente publica a eleição para a primeira cédula. O professor Antônio Carlos da Silva Barros foi eleito o novo diretor do IEAD com 12 votos. Rafael, não eram 11 que podiam votar? Isso, Oi, eu entrei. a Daniele Aí, conseguiu aí tem entrar. 12 aí. São 11, Estou na 12 sala, votos. professor. 12 com a Daniele. Ah, então são 12 que podem votar. Isso, é porque a Daniela entrou no meio, né, conseguiu entrar antes da cédula ser publicada, e aí ela conseguiu votar. Eu Ah, justifiquei no entendi. início a ausência dela, mas ela conseguiu entrar. Ok? Agora a gente vai passar para a cédula de votação das professoras Mara Rita e professora Sandra Calado, para o cargo de vice-diretora do IEAD. Ok? Então, atendendo a mesma sequência, você vai escolher o candidato ou a opção branco e nulo. A gente vai confeccionar a cédula. Pronto, estão preparados? Vou pedir para o Jorge colocar a enquete novamente no ar. Do cargo de vice-diretor, perdão.
Todos estão vendo a enquete? Ok. Jorge, por favor, pode divulgar o resultado? Muito bem. 12 votos, totalizando, né, um voto nulo, 7 votos, professora Sandra Maria, e 4 votos, professora Mara Rita Duarte. Assim, a gente conclui mais essa etapa, a segunda e última etapa da eleição, que é o cargo de vice-diretora, né, do IEAD, e a professora Sandra Maria está eleita a vice-diretora do IEAD, juntamente com o professor Carlos, no cargo de direção. Ok, parabéns aos eleitos. Agora, a gente precisa dar um outro encaminhamento dessa eleição, que é em relação à lista tríplice. Né? Nós vamos encaminhar à reitoria. A professora Mara Rita levantou a mão, deseja falar, tem a palavra. Eu não sei, eu não faltei naquela outra reunião, não estava ouvindo. A minha sugestão é que a lista tríplice seja composta por os 3 que concorreram, sabendo que o primeiro será o diretor e o segundo, que é Sandra vice. Eu acho que esse é o encaminhamento, sabe? É mais seguro fazer a lista tríplice assim, é mais maduro também politicamente, entendeu? É minha opinião, tá, gente? Eu, assim, como a gente já passou por isso no ICEM, a gente... Aí, claro, a gente foi para a reunião de colegiado e eu fiquei em segundo na votação da comunidade, mas na hora decidiram que eu ficaria em terceiro e ficaria primeiro o jogo, e a outra professora Cleide, e eu também fiz acordo. Não, tudo bem, era mesmo só para compor a lista tríplice, entendeu? Não importava muito bem mas aqui, como Sandra já ficou em segundo, proponho eu que fique assim. Primeiro o Carlos, segundo Sandra, e terceiro eu me coloco meu nome à disposição para compor a lista, tá? Obrigada. Obrigado, professora Mara, pela contribuição. Nós pensamos numa lista tríplice, também contemplando a sua fala. Primeiro seria o professor Carlos e a professora Sandra, né? Porque seriam os pares. E segundo, o professor Carlos e uma outra pessoa, né, para compor a segunda opção. E o terceiro, a professora Sandra e o professor Carlos, né, para compor a terceira lista. E aí eu queria saber de vocês se vocês concordam que seja composto dessa forma. Eu queria só falar, Rafael, assim, desculpa, professora Mara, não entendi bem, mas a lista tríplice não teria que ser 3 para diretor e 3 para vice, não? Exato, é o que eu estou sugerindo em relação aos 3 pares, né? Porque a gente precisa encaminhar o diretor, o primeiro da lista, sendo um para o cargo de diretor e um para o cargo de vice. E o segundo da lista seria novamente um de diretor e um de vice, assim o terceiro. Entendeu? Mas que eu estou entendendo que você está falando são pares, né? Uma lista tríplice em pares, é isso? Não, a proposta é que seja lista tríplice separadas, uma para diretor e uma para vice. Para diretor compor esse aqui e depois separado, faz tudo bem, então. Isso, na inversão, entendeu? Isso que eu entendo também, uma lista tríplice. Não dá para fazer pares, não, porque vai ficar confuso, inclusive para o pessoal que pegar isso, que tu sabe que na Unilab o povo é meio confuso. Então faz a lista tríplice nessa ordem. Então a primeira lista seria... Nós fazemos o contrário. Pronto. A primeira lista, então eu vou colocar aqui no chat para
para ficar mais claro, né? A única dúvida, Rafael, na lista do vice-diretor, porque tem que ser uma lista tríplice, né? Uhum. Você vai colocar, por exemplo, Sandra, eu e mais alguém, entendeu? O que nós chamamos de dama de companhia, né? Que não concorreu, que nada, mas que vai ser colocada por causa da lista tríplice, entendeu? Inclusive, a gente estende a previsão lá no edital, no item 3.2.1, não havendo inscrição para compor a lista tríplice para o cargo de diretor e do vice, serão considerados candidatos para compor as respectivas listas, né? Todos os docentes da carreira do Magistério Superior, portadores do título de doutor, independente de classe do nível ocupados, em regime de tempo integral 40 horas DE, e membros do conselho, ou seja, estendendo aos demais membros desse conselho que está aqui. Ô, Rafael, eu não vejo problema nenhum a lista de vice, o professor Carlos está lá em terceiro lugar. Acho que não tem problema nenhum, entendeu? Pode ser a professora Sandra, a professora Mara Rita, seguindo a sequência de votação, e o professor Carlos é a terceira opção de vice. E a lista tríplice diretor ficaria o professor Carlos, a professora Sandra e a professora Mara Rita. Essa é a minha proposta. Eu digitei, não sei se... Desculpa, eu estava terminando a digitação. Foi esse aqui, o senhor falou cargo de direção, né? Que eu coloquei no chat. Isso. E no cargo de vice ficaria a professora Sandra, a professora Mara Rita e o professor Carlos em terceiro lugar. Tudo bem. Isso. Põe em votação simbólica, se alguém for contra, né? Tá, então a gente não vai criar uma nova cédula, é só mesmo se alguém for, tiver algum contribuir nesse sentido, ou estiver contra, se manifeste no chat, ou levanta a mão e toma a palavra. Não, professora, catando a sugestão do professor Manuel, é só se manifestar mesmo no chat. Ok, professor Eduardo, professora Sandra, de acordo com o Manuel. Bom, não temos mais nenhum encaminhamento. Mais uma vez, quero desejar uma boa gestão aos eleitos, professor Antônio Carlos, professora Sandra. Também quero fazer um convite ao uso da palavra para ambos, né, e para os demais conselheiros fazerem seus votos e agradecimentos. A palavra está aberta, primeiramente, ao professor Antônio Carlos, nosso diretor, do Instituto de Educação à Distância. Professor, por gentileza. Então, boa tarde, pessoal. Então, minha fala aqui mais no sentido de agradecimento e dizer que a ideia, né, quando eu estive trabalhando como vice-diretor com o professor Manuel, infelizmente, né, ele não pôde continuar pelos planos de saúde, e nós já vimos alinhado em algumas questões que precisamos e sabemos que o IAD precisa avançar. Então, a ideia era dar continuidade. Eu agradeço aí pelo voto de confiança que vocês estão me dando, para que eu possa dar continuidade a um trabalho que já vinha acontecendo dentro do IAD, e espero que durante esses 4 anos nós possamos evoluir, progredir, fazer com que a EAD na universidade, de fato, possa expandir, né, expandir fronteiras além do nosso país, com a possibilidade de criação de polos
também em outros países. É possível, por meio de decretos da portaria do MEC, é possível nós expandirmos bem mais. Nós tivemos o polo de Catu como sendo um polo criado recentemente, não é um polo AB, é um polo da IES, assim como também já tivemos solicitações de criação do polo campus Malês. Então, a EAD, de fato, ela está se encaminhando para que se possa haver expansão, e o programa do Reúne Digital ele veio para contribuir com essa expansão. Hoje eu participei de uma reunião em que nós conversamos sobre o Reúne Digital e sobre as possibilidades que este programa, que acaba sendo alguns consideram até como sendo uma evolução do programa UAB, por institucionalizar alguns cursos. Então, temos algumas questões, novidades que vamos estar tratando nos próximos conselhos. Obrigado e boa tarde a todos. Professora Sandra. Bem, boa tarde a todos novamente. Agradeço imensamente os votos recebidos e reitero o compromisso, né, já passado pelo plano de gestão simbólico, outrora enviado pelo e-mail, né, para cada um de vocês. E, assim, o IEAD somos todos nós, né, todos que aqui estão, os coordenadores de curso, os TAI, os terceirizados, mas, obviamente, que a direção tem uma responsabilidade imensa, né, inclusive de conduzir essa equipe. Eu espero, junto ao professor Antônio Carlos, conduzir da melhor forma possível e que a gente possa, sempre que for necessário, a gente sente, converse e amplie também, né, o IEAD, porque é um instituto que eu considero como instituto ímpar na universidade, mas que ainda precisa crescer bastante, né? E agradeço a todos aqui presentes e me coloco à disposição para qualquer diálogo, em qualquer momento, e é isso. Por hora, eu espero ainda a resposta da reitoria, né, da portaria, porque aqui a votação foi feita, mas a gente sabe que a lista tríplice ela precisa ser ainda apreciada pela gestão superior. Mas agradeço desde já os votos a mim confiados. Muito obrigada a todos. Muito bem, obrigado, professor Carlos, professora Sandra. Nesse sentido, a gente vai fazer os encaminhamentos e cumprir as próximas... Opa! Posso fazer uso da palavra rapidinho? Claro. Tá. Primeiramente, parabéns, né, pela votação. É importante essa consolidação, né, do entendimento de quem realmente está querendo tocar à frente o ensino à distância. O ensino à distância, eu concordo com a professora Sandra, é uma questão até mesmo estratégica para a Unilab, né? Essa questão que o professor Carlos tocou também, de ampliação geográfica, né? Tanto para o interior, como também para a internacionalização. O IEAD é um instituto que tem mais condições de fazer isso. Temos um desafio grande, né, pela frente, aí, de tentar expandir a questão do ensino à distância, complementando o ensino presencial, né, exatamente nessa dimensão geográfica, onde ele pode se encaixar muito bem, né, expandindo os horizontes da universidade. E desde já convido a dupla de gestores a apresentar formalmente um plano de gestão para os próximos 4 anos, uma próxima reunião do Conselho, né? Que a gente possa ter essa visão, né, dos próximos 4 anos, o que está dentro do planejamento de gestão. E claro que a cada 2 anos, né, tem que ser apresentado o relatório de gestão, e também daqui a 2 anos apresentar os resultados obtidos, né? Mas de antemão, convido a dupla de gestão a elaborar um plano de gestão para que a gente possa ter essa visão. Parabéns e boa tarde a todos.
Professor Manuel, peço desculpas que eu falei que o professor Carlos e a professora Sandra tenham a palavra e demais interessados também em falar poderiam. E assim eu lembro que continua aberto o microfone caso alguém queira falar. Algum outro membro? Representante discente? Boa tarde. Boa Rapidamente, né? tarde. É um momento assim de alegria receber os dois professores, né? Eu conheço o professor Carlos, conheço o professor Manuel. Me sinto um embrião, né? No IAGE ainda, mas de pouquinho em pouquinho eu estou começando a aprender as coisas, né? Para poder ajudar nessa ampliação tão pretendida, né? Pela gestão e por todos que acreditam na educação à distância. E desejando sucesso e que essa ampliação ela também possa ser contemplada de uma forma qualitativa, né, e não apenas quantitativa, que a gente observa que em muitas universidades a tendência é crescer, 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 com números, né, eu tenho certeza que não é o caso de vocês, mas chamando a atenção, né, que a proposta de crescimento ela também possa pensar de uma forma bem qualitativa, principalmente em relação aos estudantes. Que a gente tem uma diversidade enorme, né? E colaborar da melhor forma possível para que eles possam aprender, né? Nessa modalidade, que é um grande desafio. Então, parabéns, né? Me coloco à disposição também para ajudá-los no que for preciso. Obrigada. Ok, obrigado, professora Mary. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Se não puder falar no microfone, quiser escrever um texto também, um pequeno agradecimento ou algo assim, são poucas pessoas, né? Aldemário, Thales, professor Thales, também. Ok. Aldemário, só parabenizar os eleitos. Muito bem, obrigado, Aldemário. Então, sendo assim, como eu estava dizendo, a gente vai seguir os outros pontos do edital, que é em relação à publicação do resultado parcial, que inclusive é no dia de hoje, e posteriormente a publicação, que é no dia 31 de janeiro, 31 ainda desse mês. E não havendo mais nada a tratar, a gente encerra por aqui a nossa sessão eleitoral. Muito obrigado à presença de todos, a participação de todos, né? E até uma próxima reunião do Conselho, em outra convocação. Até mais, pessoal. Um abraço. A gente se Um encontra. abraço. Parabéns, Rafael. Parabéns, comissão, pelo trabalho. Boa tarde. Muito bom. Obrigado, professor.